Olá, eu sou o Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos, atualizando a minha lista de facções narcoterroristas no Fazendão. PCC, Primeiro Comando da Capital. CV, Comando Vermelho. ADA, Amigos dos Amigos. TCP, Terceiro Comando Puro. FDN, Família do Norte. Congresso Nacional, Câmara e Senado. Sindicato do Crime Organizado, o antigo STF. Quadrilha Petralha, chefiada pelo presidente dos traficantes. Banco Master. Faltou alguma facção? Me ajuda aí. E eu lembro que estou de volta ao YouTube no canal CL News LLC. Se inscreva, ative o sininho, avise para todo mundo se inscrever. Nós precisamos de recuperar o tempo perdido, como você sabe, depois que a plataforma nuclearizou os mais de 320 mil inscritos que o canal tinha. Hoje, 10 de dezembro de 2025, é o dia do sociólogo, o dia da inclusão social, o dia universal do palhaço e o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os indicadores financeiros mostram dólar e euro subindo, bolsa de valores baixando, Bitcoin subindo, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. O Covil dos 513 picaretas aprovou, na madrugada de hoje, o projeto de lei que reduz as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. O obsceno PL da dosimetria recebeu 291 votos favoráveis, 148 contrários e uma abstenção. Além disso, os 513 picaretas rejeitaram todos os destaques da base do desgoverno que poderiam alterar o projeto. Essa notícia, por algum motivo, me fez lembrar do início da música tema da novela O Astro, quando a Globo Lixo não era lixo e fazia novelas que prestavam. A música era mais ou menos assim. Minha pedra ametista, minha cor o amarelo, mas sou sincero, necessito ir urgente ao dentista. Eu pensei nessa música porque ontem mesmo eu falei aqui no CL News sobre esse radioteatro mequetrefe com a participação ativa e entusiasmada da pseudo-oposição. E hoje eu recebi de uma amiga neta-espectadora este vídeo que foi gravado na madrugada de hoje por um deputado dessa pseudo-oposição, chorando pelos cantos exatamente como eu havia previsto. Seria cômico se não fosse trágico, e eu acho que eu estou virando profeta, né? Nós também estamos aqui com gosto de caixão velho na boca, mas a grande realidade, meu amigo, é que a coisa não tá boa. Todo mundo aqui muito preocupado pelo seguinte: não adianta tampar o sol com a peneira. Nós não temos mais a retaguarda dos Estados Unidos. O Eduardo, infelizmente, ficou sem apoio, sem retaguarda financeira. Nossos recursos se acabaram e nossa capacidade de poder transitar e buscar apoio ali nos Estados Unidos foi a zero. E essas famílias continuam aqui presas e sem expectativa de saírem. Então, o que é que nos sobrou? Sobrou aceitar o que os algozes deram nesse momento, que é votar isso aqui, cada advogado pleitear a redução de penas, sabe se lá sai ou não, mas pelo menos é isso que foi possível pegar. O presidente Jair Bolsonaro vai continuar preso. Quer dizer, não é muita coisa, até porque os brasileiros que estão fora não serão beneficiados em nada com isso. Então, tinha o Mário Rochedo, né? Nós ficamos entre o Mário Rochedo. Não votar é manter essas
pessoas que poderiam se soltar presa, né? E ficou esse dilema aqui muito forte. O presidente Jair Bolsonaro pediu que a gente votasse para poder essas pessoas serem soltas. E, infelizmente, agora quase 2 da manhã, é o que temos aqui. Vai para o Senado a notícia de que lá vão votar também isso. Não levamos o que queríamos e ainda os algozes vão pintar aqui de que são benevolentes. O fato é que depois dessa tentativa de justificativa absurda, surreal, quando era o momento de os congressistas fecharem o covil dos 513 picaretas de maneira irreversível, sobrou a covardia conivente, o chororô de quem fica andando em círculos e fica se abaixando até mostrar a bunda. Lamentável. Note que, segundo o deputado matogrossense, até mesmo o presidente Jair Highlander Bolsonaro, ainda naquela vibe de engolidor serial de sapos, participou dessa paspalice. E em mais um episódio da infame série Quem se abaixa demais acaba mostrando a bunda, a defesa do presidente Jair Highlander Bolsonaro pediu ao Sindicato do Crime Organizado autorização para que ele seja submetido a cirurgias para tratar o quadro de soluços e uma hérnia. O documento também solicita a concessão de prisão domiciliar humanitária. Enquanto isso, os inúteis do Senado, de mal com o desgoverno Petralha de ocupação e fazendo beicinho, marcaram votação do projeto de lei do impeachment de meliantes togados e de outras autoridades para hoje, em meio à crise criada pelo repugnante laxante Boca de Sapo, após ele publicar uma liminar que restringe os pedidos contra os meliantes togados e permite que apenas um ex-sócio dele, uma venérea figura que atende pelo nome de Paulo Blenot e que hoje bate ponto lá na PGR, tenha exclusividade nessa tarefa. No final da tarde de hoje, a Gazeta do Povo informou que o mesmo laxante Boca de Sapo decidiu recuar da indecente pretensão de modificar as regras do impeachment de meliantes togados, que ele fazia em causa própria. O repulsivo decano retirou a matéria do plenário virtual. A cada dia que passa, o covil dos 513 picaretas se mostra capaz de tudo e mais um pouco. Ontem, o presepeiro psolista Glauber Braga, que além de pertencer a um partido que defende ostensivamente a criminalidade e é apontado como o contato ou o agenciador do assassino frustrado Adélio Bispo, está para ter o mandato cassado depois de agredir a chutes uma pessoa dentro da Câmara. A partir do momento em que foi pautada a votação da cassação dele, Glauber Braga promoveu um rififi de grandes proporções que chegou a provocar a suspensão das transmissões da TV Câmara. O presepeiro, ajudado pela mulher X-Tudo, também deputada, teve que ser arrancado à força do plenário pela Polícia Legislativa. O Charivari contou com a ativa participação de uma deputadinha petralha que atende pelo nome de Camila Jara e que, não faz muito tempo, acertou o mineirinho Nicolas bem no meio das pernas. Enquanto Glauber se debatia, Camila Jara fazia barraco no plenário. No fim da encrenca, como sempre, a gente perde um amigo, mas não perde a piada, né? Graças às imagens de inteligência artificial que circulam nas redes sociais, é possível ver o real motivo da ansiedade extrema da X-Tudo, a mulher de Glauber Braga. Na Gazeta Brasil, a informação de que o mercado financeiro brasileiro reagiu hoje com cautela e pessimismo à decisão de política monetária do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. O dólar comercial fechou em alta de 0,62%, cotado a R$ 5,469 na venda, atingindo o maior nível desde 14 de outubro. A B3 também sentiu o impacto. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, registrava uma queda de 0,92% por volta das 17 horas e 11 minutos, hora de Brasília, negociado a 159.400
441 pontos. O foco dos investidores está na decisão do Fed, que anunciou um corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros básica norte-americana, levando a taxa ao intervalo de 3,50% a 3,75% ao ano. Essa é a menor taxa desde novembro de 2022. A decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto não foi unânime. 9 integrantes votaram pela redução de 0,25 ponto percentual, enquanto o membro Stephen Miron, indicado por Donald Trump, defendeu um corte mais agressivo, de 0,5 ponto percentual, enquanto outros 2 membros votaram pela manutenção da taxa. Ainda na Gazeta Brasil, a notícia de que o desgoverno Petralha de ocupação confirmou o salário mínimo de 2026 em R$ 1.621, valor menor do que o previsto, representando um aumento de R$ 103 em relação ao valor atual. Eu, mais uma vez, peço um pouquinho da sua atenção para falar com cada netespectador que aprecia e acompanha o meu trabalho jornalístico sobre a necessidade de ajuda. Eu fico muito constrangido, verdadeiramente, mas eu não vejo outro jeito senão este, de pedir que você contribua com o que puder e com o que quiser, não importa o valor. Eu, inclusive, sugiro a você uma espécie de compromisso informal, ou, como se dizia antigamente, no fio do bigode. Você pode me enviar uma ajuda, novamente, pode ser de qualquer valor, não importa, com a regularidade que você mesmo determinar. O importante é que você assuma esse compromisso informal de me ajudar, seja semanalmente, seja a cada 10 dias, seja a cada quinzena, não importa. O número de netespectadores que me acompanha, que me elogia e que compartilha o meu trabalho é bastante grande, continua crescendo e eu agradeço a cada um e a Deus por isso. Mas, infelizmente, são poucos os que efetivamente contribuem. Por isso, mesmo muito constrangido, de verdade, eu volto a pedir. Se você puder, procure se comprometer a me enviar uma ajudinha de qualquer valor, seja semanalmente, ou a cada 10 dias, ou a cada 15 dias. O importante é a regularidade, é a constância, porque a união é que faz a força. Mais uma vez, agradeço a sua atenção e espero a sua colaboração fundamental para a sobrevivência desse trabalho informativo. Depois de 5 longos e sofridos anos de perseguição política no Brasil e depois de ter sido desmonetizado por uma plataforma por me manifestar contra a presepada em torno da peste chinesa, esta notícia, agora com origem na agência Reuters, tem um sabor muito especial para mim. O FDA, Food and Drug Administration, aqui dos Estados Unidos, que regula medicamentos e alimentos, lançou uma investigação sobre as mortes relacionadas com as inoculações contra a peste chinesa em todas as faixas etárias. O governo norte-americano agora está investigando oficialmente se os venenos apelidados de vacinas contra a peste chinesa podem estar ligados às mortes de pessoas de várias idades. Isto marca a revisão federal mais séria da segurança dessas inoculações desde que a produção em massa teve início. Depois de anos de mandatos e censura, as questões não podem mais ser ignoradas. E agora uma mensagem dirigida à jumentaiada Petralha, que culpa o presidente Jair Highlander Bolsonaro, dizendo que ele é o responsável pela morte do seu ente querido que pegou a peste chinesa. Jumentaiada, fique sabendo do seguinte: quem criou o vírus foram os chineses. Não existem dúvidas sobre isso. Segundo, o Sindicato do Crime Organizado proibiu Jair Highlander Bolsonaro de tomar medidas contra a fraudemia. As iniciativas foram todas passadas aos governadores e prefeitos. Terceiro, a militância jornalística e a politicalha de oposição demonizaram o tratamento precoce e fizeram de tudo para que ele não fosse utilizado. Hoje se sabe que esse tratamento
é o mais eficaz e que ele teria salvo centenas de milhares de vidas. Quarto, Jair Highlander Bolsonaro comprou as poções criminosas apelidadas de vacinas no mesmo dia em que a Anvisa liberou. Não tinha como comprar antes. Portanto, jumentaiada petralha paulo freireana, dirija o seu mimimi aos verdadeiros culpados. E, por falar em medicamentos, vale a pena dar um passeio pela memória. Em 1960, uma médica discreta e meticulosa chamada Frances Oldham Kelsey, que trabalhava na Food and Drug Administration, a FDA, proibiu o medicamento talidomida de entrar no mercado norte-americano. Ela se recusou a ser pressionada pelos executivos das indústrias farmacêuticas. O remédio deveria, supostamente, ajudar a dissipar o enjoo matinal das mulheres grávidas. Enquanto milhares de bebês na Europa nasceram com defeitos de nascença catastróficos, os Estados Unidos foram salvos de uma tragédia semelhante quase que inteiramente porque uma mulher se recusou a assinar um formulário. Em 1962, o presidente John Kennedy concedeu a ela a medalha presidencial pela distinção dos serviços públicos prestados à população civil. Isso ocorreu quando alguém tinha coragem de dizer não. Frances Oldham Kelsey não caiu no ostracismo da mídia social, e sim recebeu uma medalha presidencial pela determinação firme e pela ética humanitária. O advogado norte-americano Martin DeLuca, que atua nos processos movidos pela empresa do presidente Donald Trump e pela plataforma Rumble contra o satânico psicopata golpista num tribunal aqui da Flórida, publicou uma carta enviada no dia 8 de dezembro pelo Departamento do Tesouro ao deputado Rich McCormick, confirmando a ação tomada contra o satânico psicopata golpista encampado pela lei global Magnitsky, na condição de o primeiro funcionário estrangeiro na história dos Estados Unidos sancionado por tentar censurar norte-americanos em plataformas norte-americanas a partir de declarações postadas dentro dos Estados Unidos. Segundo Martin DeLuca, a carta chega num momento muito apropriado, porque, na medida em que se observa certas autoridades europeias fazendo experiências com multas coercitivas, ameaças regulatórias e campanhas de pressão com o objetivo de formatar o discurso político norte-americano, o precedente do satânico psicopata vale a pena ser lembrado. Martin DeLuca diz que os Estados Unidos veem as tentativas estrangeiras de controlar o discurso norte-americano como uma violação dos direitos humanos e uma quebra de soberania. O presidente russo Vladimir Putin não quer restaurar a União Soviética nem atacar a OTAN, diz o Kremlin. A declaração veio depois que o chanceler alemão Friedrich Merz afirmou que Putin quer trazer a União Soviética de volta. O chanceler alemão disse que a Europa não precisa dos Estados Unidos para salvar a democracia. Friedrich Merz também afirmou que os países europeus precisam se tornar menos dependentes de Washington. A Alemanha, Itália e aliados pedem que a União Europeia recue do fim dos carros a gasolina e óleo diesel. Os governos argumentam que a indústria automobilística europeia não conseguirá se manter competitiva caso a regra seja mantida sem flexibilizações. Astronautas dos Estados Unidos e da Rússia retornaram à Terra ontem. A missão espacial conjunta demonstrou que a cooperação entre russos e norte-americanos no espaço continua imune às tensões geopolíticas que existem entre os países aqui na Terra. A Austrália é o primeiro país a banir redes sociais para menores de 16 anos. A nova lei entrou em vigor hoje e vai obrigar as plataformas a bloquear mais de 1 milhão de contas naquele país. A
A Bolívia restabeleceu relações diplomáticas com Israel que haviam sido rompidas pelo governo esquerdopata de Luiz Arce, do Movimento ao Socialismo. A assinatura do reatamento diplomático ocorreu em Washington. Aliás, Luiz Arce, que na foto aí está sorrindo junto ao igualmente corrupto amiguinho dele, o maior ladrão da história do Brasil, foi preso hoje na Bolívia, justamente por corrupção, enrolado num desvio milionário do fundo indígena. Maria Corina Machado deixou a Venezuela de forma discreta ontem, embarcando em uma lancha rumo a Curaçao. A saída sigilosa buscou garantir a segurança dela e permitir que ela seguisse para Oslo, onde receberia o Prêmio Nobel da Paz. A informação foi divulgada hoje pelo The Wall Street Journal, que conversou com fontes ligadas ao governo dos Estados Unidos. Apesar do esforço, Maria Corina Machado não conseguiu comparecer à cerimônia do Nobel nesta quarta e foi representada pela filha dela na cerimônia. Mas ela assegurou que está a caminho da Noruega, o que eliminou as dúvidas levantadas pelo Comitê Nobel sobre o paradeiro dela. Neste dia 10 de dezembro, em 1799, a França adotava o metro como a unidade oficial de comprimento do país. Em 1825, o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata, a atual Argentina, entravam em guerra. Em 1844, Horace Wells, um dentista norte-americano, descobria as propriedades anestésicas do óxido nitroso. Em 1901, era realizada a primeira cerimônia do Prêmio Nobel em Estocolmo, no 5º aniversário da morte de Alfred Nobel, um químico, engenheiro, inventor, empresário e filantropo sueco. Em 1906, o presidente Theodore Roosevelt recebia o Prêmio Nobel da Paz pela mediação da Guerra Russo-Japonesa, se tornando o primeiro norte-americano a ganhar um prêmio Nobel em qualquer campo. Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos era adotada pela Assembleia Geral da ONU. Em 1983, a democracia era restaurada na Argentina com a posse do presidente Raúl Alfonsín. E em 2023 tomava posse o presidente Javier Milei. Esta edição do CL News está quase terminando e eu aproveito para agradecer a você dessa grande família patriota que me recebe na sua casa, prestigia meu NetJornal, me envia mensagens que eu leio todas, mas nem sempre consigo responder, né? Lembrando que os números do Pix estão aí, ao meu lado, como sempre, porque a sua ajuda constante e de qualquer valor é fundamental para eu poder continuar nessa tarefa de tentar fazer com que você forme a sua opinião sem depender da militância jornalística que infecta as redações dos jornais e emissoras de rádio e TV. No novo canal do YouTube, você pode acompanhar o Jornal dos Jornais, que vai ao vivo todas as manhãs, além do CL News e do segmento de orações, que são publicados agora no começo da noite. Além do YouTube, você pode fazer o mesmo pelo meu website, é claro. Acesse e guarde o link clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. Aqui vai um forte abraço para o Irlando Rocha, lá de Betim, em Minas Gerais. Heitor Henrique Stacciarini, Euseni de Anto, aqui dos Estados Unidos. Márcia Amélia de Souza Rosa, Lúcia Elizabeth S. Dumont, Walter Coelho, lá de Palhoça, no estado de Santa Catarina, Marcos Costa de Azevedo, o meu amigo Wilson Paralovo da Silva, Roberto Valença, lá do Rio de Janeiro, Java Maria de Almeida, Carlos Augusto Crepaldi, Luiz Gomes Duarte, Paulo Teixeira Drummond e para o Neilton Matos Souza, lá de Iramaia, na Chapada Diamantina, no estado da Bahia. E mais uma coisinha. Eu fico aqui com meus botões achando muito curioso o raciocínio dessa petralhada imunda, né? O subversivo de galinheiro José Dirceu fugiu para o exílio. Fernando Henrique Cardoso, exemplo vivo de que os canalhas também envelhecem, fugiu para o exílio.
José Serra fugiu para o exílio. O embusteiro comunista Paulo Freire fugiu para o exílio. Caetoso Velano fugiu para o exílio. Chico Buarque fugiu para o exílio. Gilberto Gil fugiu para o exílio. Miguel Arraes fugiu para o exílio. Leonel Brizola fugiu para o exílio. Sem falar, claro, em outras figurinhas da mesma laia. Agora, na cabeça paulo-freireana da petralhada imunda, covardes mesmo são o Alexandre Ramagem e o Eduardo Bolsonaro. Vai entender uma coisa dessas. Até a próxima.